E aí, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Vitor Lacerda, eu sou de Minas Gerais e estudo aqui em Stetson University, na Flórida, e eu estudo física, matemática, espanhol e estudos latino-americanos. Sim, tudo de uma vez. E se você quer saber como entrar na universidade americana, continue assistindo. Antes de começar, não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal, porque aqui tem vários vídeos sobre como estudar na universidade fora, como conseguir bolsas e um pouco da minha vida aqui. Então vamos nessa. Para começar, eu vou falar sobre o application, que é o processo de candidatura para universidades aqui nos Estados Unidos. No Brasil a gente está acostumado a gente fazer o Enem ou a gente fazer um vestibular e pronto. A gente entra na universidade baseada pela nota que a gente tem. Aqui nos Estados Unidos é bem diferente, porque eles acreditam que uma nota não é suficiente para saber se uma pessoa é boa ou ruim, se um aluno é melhor que o outro. Então eles têm um sistema mais holístico. Então eles consideram várias coisas que você fez durante sua vida, principalmente no seu ensino médio. Para entrar na universidade nos Estados Unidos, você tem que fazer sim provas, mas elas não são as únicas coisas na sua candidatura. As provas para entrar para cá são o SAT ou ACT, e elas são provas que vai medir seu grau de inglês e matemática principalmente. Mas além delas, tem o TOEFL ou IELTS, que são testes de proficiência em inglês. E elas sim vão falar se você consegue estudar na universidade. Muitas universidades têm uma nota de corte no TOEFL e no IELTS, que se você não atingir, eles não vão olhar sua candidatura, ou pode ser muito prejudicial para ela. E por isso, normalmente, você tem que tirar acima de 100 no TOEFL, que foi o teste que eu fiz para entrar na universidade. Aqui em Stetson, a nota é um pouco menor. Então, sem preocupações, se seu nível de inglês não é tão bom, se você começar a estudar para o TOEFL, você consegue tirar a nota suficiente para mandar sua candidatura para universidades aqui. Mas como eu disse, as provas não são a principal coisa. Elas representam uma parte bem pequena de tudo que você tem que fazer para conseguir entrar. A outra parte é o que você vai colocar no seu Common Application, que é o site principal que reúne várias universidades nos Estados Unidos, no Canadá e também em outros países, que é como se fosse um SISU para universidades brasileiras, porque ela reúne as informações e você não precisa digitar tudo de novo para cada universidade que você manda. Você pode colocar tudo no seu Common Application e assim lá você seleciona as universidades que você quer aplicar. No Common Application você vai colocar basicamente todas as suas informações pessoais, suas informações de escola, suas atividades extracurriculares que você fez no ensino médio, que sim, contam muito para o application, seus prêmios e também várias redações. Você tem a redação principal chamada Personal Statement, que ela vai ser enviada para todas as universidades que você está aplicando. E além do Personal Statement, você tem várias essays, ou redações, que você envia para universidades específicas. Além da parte que você fala sobre você mesmo, você precisa mostrar visões de outras pessoas sobre você. Algumas universidades requerem que você envie 2 cartas de recomendação dos seus professores, que foi o que eu fiz, e também do seu counselor. Bom, no Brasil a gente não tem counselor, que é basicamente o conselheiro que vai te ajudar a entrar em universidades, porque nosso sistema é bem diferente. Mas o counselor no Brasil, se sua escola não tem, pode ser qualquer pessoa da administração, até mesmo seu diretor. No meu caso foi o diretor da escola que eu estudei. E o counselor vai enviar todas as informações da sua escola e também sobre você, como seu histórico escolar, que é muito importante para passar na universidade aqui. Então, tente manter boas notas no ensino médio sempre, porque elas vão contar sim para sua candidatura para a universidade americana. E, além do histórico, deixa eu passar o tempo. Meu notebook vai fora. Bom, além do histórico, o counselor também vai enviar o School Profile, que é basicamente falando sobre como é a sua escola. Porque como a gente tem escolas de todos os tipos diferentes, as mais fáceis, as mais difíceis, não é justo comparar uma pessoa que tirou 85 numa escola muito competitiva com uma pessoa que tirou 98 numa escola que é super fácil conseguir essa nota. Então, no School Profile, você tem informações sobre a escola específica, falando como que é o perfil, qual é o grau de dificuldade e como são as notas em comparação com outras pessoas. Além de que você também tem que mandar o ranking da sua classe que está se formando. Por exemplo, todos os terceiros anos, se sua escola tem 3 anos, porque no caso de alguns institutos federais a gente tem 4 anos,
Todas as pessoas que estão se formando são sua classe daquele ano. E você precisa do ranking para saber como você é em comparação com aquelas pessoas. Esse é o passo para você se candidatar para uma universidade, para uma vaga na universidade. Que não necessariamente significa que você vai receber uma bolsa nela. Então, se você quer saber como que é o processo para candidatar para bolsa para a universidade nos Estados Unidos, fique ligado no próximo vídeo que eu vou falar sobre isso. Esse é o vídeo de hoje, gente. Claro que tem muita coisa que você precisa aprender, você vai aprendendo sobre cada universidade, porque esse é basicamente o processo geral para a universidade aqui. Mas tem muitas universidades com processos específicos, como o MIT, por exemplo, que não usa o Common App. Então você tem que ficar ligado para saber como candidatar para cada uma das universidades que você está pretendendo. E sempre a melhor recomendação é ir no site dela, porque sempre vai estar bem esclarecido. Você vai no site, vai na parte de Admissions e você vai ver o passo a passo. Lembrando de olhar que você tem que olhar Admissions para International Students, estudantes internacionais, porque às vezes ele pode ser um pouquinho diferente. E o vídeo de hoje é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aqui, se inscrever no canal para você continuar ligado, saber como conseguir bolsa e como eu consegui bolsa aqui nos Estados Unidos. E até a próxima. Tchau!